Quando eu pensei em data comemorativa, eu fui, assim, buscar na minha memória como eu começava a entender. E aí a gente começa a buscar algumas datas mais acentuadas. Então, a gente vem Natal, Ano Novo, Páscoa, que são datas comemorativas no nosso calendário cristão mais fortes, mais presentes. E aí, pensando sobre isso, eu comecei a ver que, na verdade, o ser humano ele comemora as coisas desde que ele se entende como ser humano. Então, já existia, muito antes de tradições como a nossa cristã, de Páscoa, Natal, já existia comemorações em torno do nosso orbe, muitas vezes em agradecimento às boas colheitas, ou em comemorações para a nova jornada, a nova colheita que se iria colocar. Então, a gente vê ao redor, em muitas culturas, essas comemorações, esses dias festivos onde as pessoas se unem para comemorar. Então, a gente lembra, o próprio Natal, por exemplo, é algo que se remonta muito antes de Jesus Cristo, né? Lá na Idade Antiga, os celtas, né? Aquele povo daquela região ali que quase que deu origem, né? A todas as nossas influências, nos solstícios, nos equinócios, eles estavam comemorando exatamente essas passagens, né? No caso, eles marcavam no calendário os movimentos da natureza. Então, a época de plantar, a época de colher, a época de ser alegre, a época da introspecção. A gente vê isso nos próprios animais, né? O urso hiberna, depois ele acorda e vive, e isso são marcados por essas fases da natureza. Então, nós já estamos nesse processo de marcar essas datas desde sempre. E a espiritualidade sempre aproveitando essas datas para agir sobre nós. De que forma? Muitas vezes passando intuições para o próximo período. Então, vamos imaginar, nos períodos de introspecção, vamos colocar, né? O nosso inverno aqui é diferente do inverno no hemisfério norte. Lá é muito mais, até mais rigoroso do que aqui, mas geralmente no inverno todo mundo se recolhe. Então, é uma passagem um pouco mais introspectiva. Então, as comemorações, tudo que se coloca assim em volta desse momento, a espiritualidade agia, incluindo as famílias, incluindo as pessoas que vieram em missões de divulgação de um bem maior, e quando chegava a próxima etapa, né, que seria a primavera, tudo isso estava sendo liberado, estava sendo colocado para fora. Então, e cada uma dessa traz um simbolismo, né? A primavera era a comemoração do nascimento, né, de se aflorar. Já o verão, né, a juventude, né, o outono eles comemoravam já a maturidade, e aí já no final do ciclo vinha o inverno como o final. A gente vê até isso durante o dia, né? Amanhece, vem a anunciação, o sol começa a brilhar, passa o dia, vem a noite, né? É o fim do dia, mas já é o começo de outro. Então, a gente sempre foi se comemorando nesses dias. E a espiritualidade sempre muito presente. Presente de que forma? Usando essas datas comemorativas para o nosso auxílio e auxílio aos nossos irmãos espirituais. Trazendo para a atualidade, mais precisamente talvez aqui no Brasil, nós temos algumas datas que são muito marcantes, como eu já comecei a falar. Nós temos Natal, nós temos Ano Novo, aliás, vou começar, né? Ano Novo, depois nós temos Carnaval, depois nós temos a Páscoa, depois temos o Dia das Mães, Dia dos Pais. Lógico que tem mais uns feriados aí. Estou dizendo o que me vem assim. Se alguém lembrar algum outro importante, vocês coloquem aí no chat para eu lembrar. Depois, Dia dos Pais. Depois, talvez, posso até dizer, né, para a nossa nação, né, vem 7 de setembro com a proclamação do Dia da República. Depois vem Dia de Finados. 7 de setembro, Independência. Dia 15 de novembro, vem Finados. Depois é a proclamação da República. Então, são datas que mexem com o nosso pensamento coletivo.
São datas que nos colocam em algum tipo de reflexão. Sendo assim, a espiritualidade vai estar fazendo o quê? Aproveitando dessas datas, cada uma em sua concepção, para nos auxiliar e auxiliar aqueles irmãos que precisam daquele tipo de vibração para que possam ser auxiliados. Então, o Ano Novo. O Ano Novo é uma grande celebração. Celebramos a união, a passagem de um novo período, a renovação das nossas esperanças, as famílias se reúnem. E o que é gerado nisso? É gerado uma energia muito forte no plano espiritual, uma energia muito forte também de renovação, de novas esperanças. Então, neste momento, o que a espiritualidade faz? Aproveita esse momento propício. Muitas vezes nós temos aí aqueles que nos cercam, como já foi dito, que a espiritualidade está sempre constante em nossas vidas. Então, com essas vibrações, nós podemos atrair irmãos que precisam dessas emanações e a espiritualidade vai agir em cima dessa data. Então, em cada data, nós conseguimos vibrar em relação àquela frequência e, com isso, a gente permite não só a nossa interação social, a nossa melhoria, os nossos relacionamentos, mas nós permitimos, com isso, vamos dizer assim, municiar a espiritualidade, né, de ferramentas necessárias para os resgates daqueles que necessitam. Se eu vou à festa para me divertir, para ficar alegre, para ficar bem, para festejar com os amigos, eu vou ter companhias que me propiciem isso. Se eu vou à festa, vamos dizer assim, para a bandalheira, eu também vou ter companhias que me ajudem a isso. Ok. Mas e como os meus protetores trabalham nessa ação? Né? Eu vou pegar o meu exemplo, para ninguém ficar ofendido. Eu vou para a festa mal intencionado. Quero beber, quero, sabe, farrear, e outras coisas que é melhor nem dizer. Como é que a minha proteção vai agir nisso? Boa pergunta, hein? Bem, olha só, todos nós temos aquela vozinha que vai falar: Charles, cara, não bebe não. Charles, não faz isso. Charles, não faz aquilo. Charles, não faz aquilo outro. Ou muitas vezes ele começa, sabe, some a chave do carro, sabe? Ela vai dando várias dicas do nosso grupo de proteção para que a gente não enfie o pé na jaca. Mas nós temos o quê? O livre-arbítrio, nós temos o poder da escolha. Então, os nossos protetores, eles vão agir até um determinado limite que eles conseguem. Porque quando eu decidir que eu vou fazer, se eles agem contra isso, eles estão inferindo no nosso maior tesouro, que é o nosso livre-arbítrio. Concorda, Charles? Não vi a cabeça dele balançar. Então, Concordo. então, ou seja, eles vão colocar vários avisos ao longo, vamos botar assim, ao longo desse trajeto. Eu saio de casa até chegar lá na festa mal intencionado. Eles vão atuar, eles querem o nosso bem, mas eles são limitados ao quê? À nossa escolha. Então, se eu decidir que eu vou fazer aquilo, eles podem utilizar de toda sua influência, tudo que está em volta, mas se eu não estiver atento aos sinais, se eu não estiver percebendo isso, eles vão fazer o quê? Nada. Aliás, eles fizeram muito, mas nós escolhemos o quê? Nós escolhemos seguir aquele caminho. Porque hoje, ao contrário, talvez, de eras atrás, talvez até da época, vou voltar lá, até na época de Moisés, onde nossos corações estavam muito embrutecidos. Então, Moisés teve que usar, talvez, leis mais duras para poder colocar todo mundo ali no rumo. Depois, quando veio Jesus, a gente já estava com o coração mais apto, né? O terreno já não estava mais tão duro a cair a semente e permear. Hoje nós já temos um entendimento do que é certo e do que é errado. Mesmo que a gente não tenha um conhecimento formal, mas isso já está enraizado
dentro do nosso espírito. Nós já trazemos isso porque a gente já vem vivendo uma sucessão de eras, nós estamos saindo de uma transição de um estágio planetário para outro. Então, nós não somos mais aqueles seres, aqueles espíritos ingênuos. Então, nós já sabemos isso. Então, isso já está latente em cada espírito, se ele está indo por um caminho que vai trazer bons frutos para ele, ou se ele está indo contra um caminho que vai fazer com que gere ainda mais ações que a gente precisa de reparar depois. Então, os nossos protetores vão atuar, sim. Eles estarão nos protegendo? Sim, dentro do nível de proteção que a gente permita com que eles nos protejam. Porque quando a gente decide fazer algo, aí voltamos a Jesus Cristo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que o cometer. Então, ou seja, nós temos a opção de aprender sem cometer o escândalo hoje. Nós já podemos aprender pela observação. Vou lembrar o nosso querido, inesquecível Joel, né? Ele falava uma vez na fraternidade, assim, a pessoa ela pode escolher sentar e ficar parada vendo as coisas passar. Ela está evoluindo. Por quê? Porque ela está observando o que acontece. Então, hoje, nós já podemos aprender pela observação. Nós não precisamos mais matar ou roubar para saber que nós vamos responder a isso e vamos ficar encarcerados. Isso já está posto na sociedade. Então, hoje já existem várias coisas que nós já temos consciência de que aquilo não vai trazer uma consequência boa para nós. Então, nós não devemos mais fazer. Então, o papel dos nossos protetores é cutucar a gente para a gente estar sempre apertando esse botão e lembrando, olha, você já sabe o que isso pode acontecer, olha isso aqui. Aí você tentando algumas artimanhas aí ao longo do caminho aí, né, algumas coincidências que a gente vê, mas se a gente não estiver atento aos sinais, a gente vai padecer. Papel como espíritos encarnados, ao nos depararmos com a dor do outro em datas comemorativas. A gente, sabendo ou não o motivo, podemos ou devemos agir? Eu acho que a primeira ação que nós podemos fazer é rezar, orar, né? Enviar bons sentimentos para aqueles. Somente quando a gente não sabe a ação, então nós precisamos, como bons cristãos e conhecedores, né, dos nossos potenciais divinos, né? Ou seja, sabemos que a gente ora, nossa oração chega, que nós... Então, acho que o primeiro passo é a gente se colocar em oração e pedir que a espiritualidade haja na vida daquela pessoa. Que ali o seu grupo de proteção, aqueles que estão em volta dela, possam ter a sabedoria, transmitir para ela aquela coisa. Isso a gente começa a exercitar o nosso carisma deixado por Jesus, que é de sermos consoladores. Então, muitas vezes, nós não podemos consolar com as palavras, mas podemos nos colocar ao lado daquela pessoa sentimentalmente, emocionalmente. Então, isso é o primeiro. O segundo, se a gente ser um amigo próximo, ser uma pessoa que a gente conhece, talvez a gente não precisa de saber do conteúdo, muitas vezes, mas o fato da gente chegar para a pessoa e dizer, olha, bater no nome dela, estou aqui, conte comigo, estou à sua disposição, porque muitas vezes a pessoa se sente tão sozinha, ou não quer compartilhar aquele momento, mas o fato, muitas vezes, da gente sentar perto, e aí a gente está nesse processo de oração, de emanação de energia, a gente consegue mudar o astral da pessoa, porque lembra, nós estamos emitindo e transmutando energias o tempo inteiro. Então, se a gente reza, pede o melhor, que a espiritualidade que acompanha aquela pessoa possa fazer o melhor por ela, e a gente se coloca ali ao lado, quantas vezes isso acontece com a gente? Comigo já aconteceu várias vezes. A pessoa não precisa me falar nada, eu estou ali, né, triste, aborrecido, a pessoa senta do meu lado e fica ali. E aí, com o tempo, aquilo ali vai passando. A gente passa, assim, acredita até que é milagre, né? Puxa, que milagre aconteceu. Nós estava de um estado e passei para outro estado. Foi realmente um milagre, começado por nós. Jesus disse que nós poderíamos fazer as mesmas coisas e até mais do que ele. Então, esse é um pequeno milagre, quando a gente consegue, com nossas orações, consegue com a nossa companhia, consegue com a nossa intenção, emanar boas energias.
Então, muitas vezes não vai ter palavra que pode consolar ou que possa fazer, mas a nossa ação, a nossa energia, o nosso carinho, o nosso cuidado vai servir como elemento para que aqueles que estão com ela possam trabalhar essa energia e possam fazer o máximo para que ela saia desse estado, e aí com a vontade dela e com o auxílio da espiritualidade, e muitas vezes com o nosso auxílio, uma palavra amiga, e aí nós podemos utilizar de todas as nosso conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, dos nossos estudos, enfim, levar alguma palavra ou uma passagem, qualquer coisa. Muitas vezes nós somos intuídos, às vezes a gente não sabe como fazer, a gente vai e fala assim, puxa, vai na livraria e vê um livro. Acho que esse livro aqui poderia fazer bem para a pessoa. Então a gente vai lá, compra aquele livro e dá. A pessoa lê e ela tira daquilo ali. Nós temos na fraternidade hoje, né, muitos livros, os livros que a Adriana psicografou, da Giane, que trouxe agora, são livros que muitas vezes vão nos auxiliar. Por exemplo, Nem Tudo é Carro, Mas Tudo é Escolha. Traz uma história muito impactante, que faz com que muitas vezes a gente, olha, isso é uma escolha. Eu posso escolher ser diferente. Então, ou seja, isso aí é uma ideia que me passou agora pela cabeça, e muitas vezes a gente pode dar um livro, indicar um filme, sabe? Agir sem saber do conteúdo que faz a pessoa sofrer, mas agimos na intenção de sua melhoria. Então, espero que essa dica, vamos assim dizer, possa auxiliar-nos, né, quando a gente vê alguém que sofre, que a gente possa se colocar a serviço, como o Mestre sempre esteve ao nosso lado, levando o consolo àqueles que necessitam.